Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, nós teremos uma revisão sobre o nosso último assunto, que foi o uso do tem com acento e tem sem acento, e também já daremos início a um novo assunto, tá? O assunto de gênero dos substantivos, tranquilo? Então, nós não temos a atividade no caderno, para não colocar atividade no caderno nessa semana, somente atividade no livro, certo? E um outro aviso, sim, vocês já devem ter pego o simulado de vocês, estava marcado para ser pego ontem, na quarta-feira, o simulado lá na escola. Quem não pegou, providencie o mais rápido possível entrar em contato com a coordenadora, Nil. Ela é quem está organizando toda essa parte dos simulados, tá certo? Ano passado foi realizado também o simulado, não recordo se foi também para a turminha de vocês, mas se não foi, a prova vai explicar um pouquinho como vai ser. Esse simulado, ele é como se fosse a nossa sondagem, tá? Só que ele tem bem mais questões do que as sondagens. E ele vai valer sim uma nota, assim como as sondagens também valeram, certo? E quais são os assuntos do simulado? Bom, gente, os assuntos do simulado são os últimos assuntos estudados, tá? Nós estudamos uma quantidade bem legal de assuntos, então eu peço que vocês deem uma revisadazinha, principalmente nos assuntos de gramática, uma revisada nesses assuntos para que vocês consigam realizar o simulado de uma forma bem tranquila. Não precisa ficar assustado, não são 200 questões, não, se eu não me engano são 8 questões de cada matéria, português, matemática, ciências, história e geografia, ok? Vocês irão realizá-la no sábado, de 2 horas da tarde, numa sala virtual junto com a Proísa. A Proísa é quem vai realizar com vocês. Eu realizo com a turminha do quinto ano. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada ao simulado, a data, horário, dá uma lidinha no comunicado que está lá no grupo e também fala lá com a Proísa, tá bom? Então, depois dos avisos, vamos para a nossa aula. Como sempre, procurar um lugar tranquilo, onde vocês consigam apoiar o material, porque hoje nós temos atividade no livro e a atividade está um pouquinho grande, tá? Bom, pessoal, vamos revisar esse assunto. A Pro já vai colocar aqui no finalzinho dessa aula também a revisão, desculpa, a correção dessas páginas do livro. Então, assim que vocês terminarem essa aula, continua no vídeo que já vai entrar na correção, tá bom? Aí, só depois da correção que vocês enviam a foto para mim, tá certo? Como a atividade do TEM foi bem pequenininha, foi só uma página, aí semana que vem, quando estivermos fazendo a nossa atividade de revisão, então na semana que vem a prova vai colocar uma atividade no caderno de revisão sobre esses dois assuntos, tá certo? Sobre gênero do substantivo e sobre o uso do tem. Tranquilo? É complementa essas atividades. Então, nós vamos relembrar o uso dessas duas palavrinhas, tá bom? Eu tenho o tem sem acento e tenho o tem acentuado. O tem sem o acento, tá bom? Sem o acento circunflexo, que é esse acento aqui. Então, o tem sem o acento circunflexo, ele é usado para palavrinhas no singular. Muito bom. Já o tem acentuado, tem que tem o circunflexo, ele é usado para palavrinhas que estão no plural. Eita, Pro, não recordo o que quer dizer singular e plural. Tá, a Pro revisou com vocês sobre singular e plural. Singular, pessoal, é quando a palavrinha está indicando apenas uma unidade. Singular, uma unidade. Plural é quando a palavrinha ela indica mais de 2 unidades, 3, 4, 50, 30, 70. Então, aí por diante. Plural é quando é mais de 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Singular é quando é só uma unidade, certo? Só para nós lembrarmos sobre isso. Dedo. Dedo está no singular. E dedos. Dedos estão no plural, tá bom? Só para a gente lembrar um pouquinho. Então, o tem sem o acento, tá bom? Nós utilizamos para palavrinhas que estão no singular, como, por exemplo, Maria tem
10 anos. Maria está no singular, então o tempo foi aplicado correto. Pedro, quantas pessoas tem aí? Só uma, que é Pedro. Então, também está no singular. A cidade de Petrolina tem muitas praças. Quem é que tem muitas praças? A cidade de Petrolina. Petrolina aqui, são quantas cidades? Uma ou duas? Uma, não é? Então, se é somente uma cidade, tem que estar no singular. Singular e singular. O bolo tem um sabor incrível. Quem é que tem um sabor incrível? O bolo, né? Não é isso que está dizendo na frase? São quantos aqui? 1, 2, 3, 4, somente um. Se é só um, está no singular. Tranquilo? E o uso do tem com o acento, tá? O uso do tem com acento já é diferente. O uso do tem com acento é usado para acompanhar coisas, pessoas ou seres que estão no plural. Muito bom, que estão no plural. Olha só. As meninas têm a mesma idade. Opa, tá falando sobre quem essa frase? Sobre as meninas. Meninas. Está no plural ou no singular? Muito bom, no plural. Então, tem que ser acentuado. Do mesmo jeito nesses dois casos. Vovó e vovô têm um sítio. Opa, vovó e vovô. São quantas pessoas aí? Duas. Se são duas, é plural. Então, tem que ser acentuado. Do mesmo jeito aqui. Eles têm muita coragem. Eles, essa palavrinha, diz que tem quantas pessoas? Eles. Não diz se tem uma, se tem duas, se tem três, se tem quatro. Mas, desculpa, não diz se tem duas, três, quatro, cinco. Porém, eles está no plural. Olha o S. Se está no plural, a gente sabe que é mais de um. Ou seja, a gente aplica o tem acentuado, tá certo? Então, gente, encerramos o nosso assunto do tem, tá? A Pro já fez uma revisão. Colocando de novo os pontos. Tem sem acento para palavrinhas no singular. Tem com acento para palavrinhas no plural. Muito bom, excelente. Fechamos essa janelinha agora e vamos abrir uma nova janelinha. Agora vamos falar sobre outro assunto dos nossos amigos substantivos, isso mesmo. Nós já estudamos um pouquinho de substantivo, não foi? Eu acho que foi na semana passada. Semana passada estudamos um pouquinho sobre substantivos, próprios, primitivos, comuns, derivados e tudo mais. Hoje nós vamos começar a estudar um assunto bem legal, bem interessante, tá? Que vai falar um pouquinho sobre as características do substantivo. Bom, nós já aprendemos que tudo que existe é um substantivo, não é? Pronto, então nós vamos aprender umas outras características agora também. E aí, se você quiser acompanhar o nosso assunto, está na página 127 do nosso livro, certo? Bom, de novo, a prova vai trazer aquela ideia do que é o substantivo. Não se preocupe, não vamos revisar as famílias. Hoje nós vamos aprender a ver outra característica do substantivo, não só a família a qual ele pertence, tá certo? Bom, mas isso a gente tem que revisar para a gente lembrar. Substantivo é o quê, gente? Substantivo é basicamente tudo que existe. Tudo que tem um nome é um substantivo. Qualquer objeto, pessoa, coisa ou ser que tenha um nome, que recebeu um nome, esse nome que essa pessoa, essa coisa, esse ser recebeu, é classificado como um substantivo. Tá certo? Se você olhar ao seu redor, no local onde você está assistindo a essa aula, você vai perceber que existem vários objetos, várias coisas, certo? E aí você vai conseguir ver que esses objetos todos receberam um nome, e esse nome que eles receberam fazem parte da família do substantivo, tá bom? Ok? Mas nós já sabemos que os substantivos não são todos iguais. Eles fazem parte de famílias diferentes. Uns são dos substantivos próprios, outros são comuns, outros primitivo, abstrato, concreto, derivado. Então, a família é bem grande. Só que nós temos três características que vamos aprender sobre o substantivo. Primeiro é o gênero, que é hoje. Depois vamos aprender o número, que vai ser plural ou singular. E depois vamos aprender o grau. E isso não é aquele grau de manobra de bicicleta, não, gente. O grau que vamos aprender vai ser nós observarmos o substantivo e falarmos se ele vai estar
no grau normal, no diminutivo ou no aumentativo, mas isso é assunto para a semana que vem, tá bom? Então, hoje, a primeira característica que vamos aprender sobre o substantivo é o gênero. Eita, já ouvi essa palavra, é isso mesmo, gente. Gênero, dentro da língua portuguesa, quer dizer que a palavrinha ou ela pode ser masculina ou feminina. Eita, tem isso para as palavras? Tem, gente, tem sim. Eu tenho palavrinhas que podem ser masculinas e tenho palavrinhas que podem ser femininas. A prova vai te ensinar como identificar se uma palavrinha é masculina ou feminina. Nunca mais você vai errar. E você vai ver que é bem facinho, tá? Então, olha só. As palavrinhas masculinas, quando a palavrinha é masculina, ela combina com o artigo o. Eita, pro artigo? Bom, ano passado, no terceiro ano, nós estudamos uma família chamada artigos. Inclusive, vamos revisá-la esse ano também, mas só para as próximas semanas, tá? O artigo são palavrinhas que eles acompanham o substantivo. Acho que você vai recordar. Quem foi meu aluno no passado, no terceiro ano, nós estudamos. Que são os artigos o, a, os, as, uma, uns, umas. Vocês lembram que a Pro passou para vocês confeccionarem um dadinho? Vocês lembram? Pronto, naquele dadinho nós tínhamos os artigos. E olha só eles aparecendo para a gente aqui novamente. Nosso foco não é o assunto de artigos, tá? Mas a Pro tem que comentar porque um assunto de português acaba levando ao outro, eles são consecutivos. Ou seja, para a gente identificar o gênero, nós precisamos combinar duas letrinhas. Se o gênero for masculino, vai combinar com a letrinha O. Se o substantivo for feminino, ele vai combinar com a letrinha A. Como assim, Pro? Combinar? Você vai ver. Eu quero que você acompanhe comigo. Masculino, para ser masculino, tem que combinar. Oi, agora fez uma lambança, vou apagar. Para ser masculino, tem que combinar com a letrinha O. Letrinha essa que faz parte da família dos artigos. Para combinar, para a palavrinha ser feminina, ela tem que combinar direitinho com o artigo A. Tá, Pro, entendi. Masculino é O, feminino é A. Isso mesmo. Isso mesmo, excelente. Então, vamos aprender um pouquinho. Olha só. O A, o artigo A, nós usamos para palavrinhas femininas. Ou seja, o A é usado para a forma feminina da palavra. Então, A aí é feminino. E a palavrinha O vai ser masculino, tá bom? Pro, mas eu só posso usar o A, não posso usar nenhuma outra palavra? Pode sim. As palavrinhas femininas, você pode usar o A, que é esse daqui, no singular. Pode usar, se as palavrinhas femininas estiverem no plural, você usa o as. Você ainda pode usar uma e umas para palavrinhas femininas. Para masculinas, nós usamos o O. O é masculino. Só posso usar a letrinha O? Não. Você pode usar também o O e o OS, e uns. Esses dois para o singular e esses dois para o plural. Ah, pronto, lembrando. Eu acho que a única turminha que não estudou comigo, ano passado foi a turminha do quarto ano da tarde esse ano que estudava com a Pro Rebeca no passado, terceiro ano, não é? Pronto. Então, gente, eu penso sim que a Pro Rebeca deu esse assunto para vocês, artigo. Ou seja, os artigos são aquela família nas quais nós temos palavrinhas que acompanham o substantivo. Então, eu tenho o, a, os, as, uma, uns e umas, tá? Eu sei que vocês estudaram com a Pro Rebeca, mas a Pro está só revisando aqui. Por que nós estamos falando de artigo quando estamos falando de gênero? Porque, gente, o A é um artigo, o O também é um artigo. Para o masculino, eu uso O e todos esses amiguinhos aqui dele eu uso para o masculino. Para o feminino, eu uso A e todas essas amigas aqui, ó, da letrinha A, eu também uso para o feminino, tá bom? Certo? Tranquilo até aqui? Então, vamos para frente.
Então, a prova vai te ensinar como descobrir se a palavra ela é feminina ou masculina. Então, vou botar aqui cadeira. E aí, gente, cadeira é masculina ou feminina? E aí, essa palavrinha, masculina ou feminina? Cadeira. O que é que vocês acham? A prova vai te ensinar um jeito de você saber, ó, de primeira. É só você combinar. Como assim, Pro? Combinar. Então, deixa eu te dizer. Se você combinar o artigo a com esse substantivo e der certo, então essa palavrinha é feminina. Se você combinar o artigo o e der certo, então a palavrinha é masculina. Então eu digo a cadeira ou o cadeira. Quando eu vou pegar para eu sentar, eu pego a cadeira ou eu pego o cadeira? Eu pego o quê, gente? A cadeira. Opa, Pro, combinou. A cadeira. Combinou, não foi, gente? Se combinou, ou seja, essa palavrinha aqui, eu vou botar F de feminina, tá bom? Ou seja, se a palavrinha combinar com o artigo a, ela é feminina. Bolo. Bolo, gente, eu digo a bolo ou o bolo. Eu digo o quê? O bolo, isso mesmo. Se eu digo o bolo, quer dizer que ela é masculina, tá? A Pro, é fácil. É só eu olhar o finalzinho da palavra. A cadeira terminou com A e aqui é A, não é isso não? Então, gente, não é bem assim. Sabe por quê? Eu tenho palavrinhas que não terminam com vogal. Por exemplo, pastel. Pastel termina com L. Opa, e L não é vogal, tá? Então, se fosse seguir isso, você não saberia como classificar essas palavras. Por exemplo, nuvem. Nuvem não termina com vogal. Então, esse jeito que a Pro está te explicando é um jeito mais fácil, tá tranquilo? É só você combinar do jeito que nós pronunciamos. Nós falamos a cadeira ou o cadeira? A cadeira, então é feminino. Nós pronunciamos a bolo ou o bolo? O bolo, então é masculina. Ah, pronto, entendi. É só combinar os artigos. A para feminino e O para masculino. Se der certo, você já descobriu o gênero. Tá vendo? Quando nós estamos falando de gênero, estamos falando se é masculino ou se é feminino. Tá tranquilo? Então vamos para frente, vamos treinar. Agora, gente, e se tiver no plural? Isso, se ao invés de eu ter uma palavra no singular, apareça no plural, como aqui eu tenho maçãs, não é? Aqui eu tenho 2 maçãs e mais uma maçã aqui. Então, eu tenho 3 maçãs aqui. Então, ela está no plural, porque a gente sabe que plural é mais de uma. Se está no plural, como vai ser? Pro, como é que eu vou achar o gênero? Do mesmo jeitinho, gente, do mesmo jeito. Aqui eu tenho maçãs. Eu digo a maçãs, as maçãs, o maçã ou os maçãs. Opa, se é plural, eu sei que vai ter essa. Então, ou vai ser as maçãs ou os maçãs. Opa, Pro, acho que os maçãs não dá certo, não. Dá mesmo não, gente. Porque maçã é um substantivo feminino. Se é um substantivo feminino, eu vou ter que usar o A, tá bom? E a sua variação. No caso aqui é o A e o S. Ou seja, a maçã no singular, as maçãs no plural. Então, continuou sendo feminino, viu, gente? Não é porque agora está no plural que mudou, não. É igual pão. Aqui, como está no plural, ao invés de pão, eu tenho pães. Pães. Eu digo as pães ou os pães. Os pães, porque ele é masculino. Além de ser masculino, está no plural, tá bom? Então, sim, as palavrinhas, elas podem estarem. Aqui eu reuni vários substantivos masculinos. Aqui eu tenho o pão, o pão, o pão, e formei os pães, tá certo? Então, mesmo que mude, que saia do singular e vá para o plural, que esteja a maçã, foi para o plural, ficou as maçãs, vai continuar sendo feminino.
O pão foi para o plural. Os pães vai continuar sendo masculino, tá bom, gente? Lembrando, o a para feminino e o o para masculino. É só combinar que aí você vai perceber qual combina melhor e vai conseguir saber se é masculino ou feminino, tá certo? Bom, além dessa forma, nós temos alguns substantivos que eles têm já a sua forma masculina e a sua forma feminina. A prova vai mostrar para vocês. Olha só, aqui eu tenho a vovó e o vovô. Ah, então eu tenho pares. Existe sim, viu, gente, os pares. E eu tenho o par. Dentro do par eu tenho o masculino e o feminino. Eu tenho o gênero masculino e o gênero feminino. A palavrinha, tá bom? Então, nessa palavrinha eu tenho vovó, que vai ser do gênero feminino, a vovó. E vovô, que vai ser do gênero masculino, o vovô, tá bom? Eu tenho também para profissões. Eu tenho o jogador e tenho a jogadora. Tá vendo que mudou a forma? Então, sim, eu tenho profissões nas quais eu vou mudar a forma. Quando for para menina é uma, quando for para menino é outra. Por exemplo, eu sou professora. Já Manuel, ele é professor. Ele é o professor de inglês de vocês. E eu sou professora porque eu sou menina. E ele é professor porque ele é menino, tá bom? Gênero feminino, professora. Gênero masculino, professor. Tá tranquilo? Tem também outros substantivos, tipo amigas e amigos, tá? Então, amigas é quando eu tenho meninas, e amigos é quando eu tenho meninos. E também, gente, não só aqui para os seres humanos, no reino animal nós também temos. Nós temos os pares, o gênero masculino e o feminino. Eu tenho o galo e o par que faz par aí com galo é a galinha. Eu tenho o boi e a vaca, ou seja, o boi e a vaca, tá? Sempre substantivo feminino é acompanhado de a e substantivo masculino é acompanhado de o ou suas variações. Pode ser também uma vaca, umas vacas, um boi, uns bois, o boi, tá bom? Então, os artigos masculinos, o, os, e a gente usa para substantivos masculinos. E os artigos femininos, a, as, uma e umas para o feminino, tá bom? O pato e a pata. Então, gente, nós já temos substantivos para algumas formas que já apresentam tanto o seu par masculino quanto o seu par feminino, tá, gente? Tranquilo? Até agora foi tranquilo, isso também serve para profissões. Foi tranquilo, não foi, gente, até agora? Pronto. Vamos relembrar o que nós vimos na nossa aula hoje, tá bom? Então, o gênero do substantivo é quando nós falamos se o substantivo, a palavrinha, ela vai ser masculino, tá? Ou feminino, tá bom? Tranquilo? E palavrinhas chamadas artigos. Artigos não são novidade pra gente, porque já estudamos ano passado, tá bom? Palavrinhas chamadas artigos acompanham os substantivos. Para o masculino, palavrinhas masculinas, nós temos o, os, e uns. Então, essas aqui acompanham os substantivos masculinos. Para os femininos, nós temos a, as, uma e umas. Tranquilo? E também há substantivos que possuem sua forma masculina e feminina, como, aí vem os pares, boi e vaca, pato e pata, genro e nora, filho e filha, menino, menina, professor, professora, jogador, jogadora, médico, médica e daí em diante, tá? No livro de vocês tem uma tabelinha bem interessante que tem alguns pares, masculinos e femininos, na página 128. É interessante que vocês deem uma olhadinha antes de realizar a atividade, tá certo, gente? Tranquilo. Bom, nós temos a atividade da página 129, 130, 131 e 132. Eita, Pro, é muita atividade. Não, gente, vocês vão perceber que é bem pouquinha coisa a ser feita. É só de marcar, de completar, de pintar, não tem muita coisa a ser escrita não, tá?
No início da aula, eu pensei em fazer já a correção do uso do tem, mas eu não vou fazer nessa aula, tá? Eu vou deixar para fazer quando formos fazer a correção da página 129 até a 132, essa que vocês vão fazer agora. E aí a gente faz um vídeo só de correção. Tranquilo, pessoal? Fica melhor assim, tá? Para não deixar essa aula muito longa, porque ela já está com quase 26 minutos, tá? E aí eu vou deixar para fazer essa correção junto com essas atividades de gênero do substantivo que vocês irão realizar. Então, a prova não vai mais fazer a correção da atividade do tem. É só uma página, a gente faz na nossa próxima aula. Certo, gente? Então, muito obrigada por terem ficado comigo na aula de hoje. Assistam direitinho. Se tiverem algum tipo de dúvida, retornem ao ponto onde a Pro explicou. Assistam quantas vezes vocês acharem necessário. Não precisa enviar a foto dessa atividade para a Pro hoje. Só depois que eu enviar o vídeo da correção. Que aí você já envia uma foto da atividade feita e corrigida. Ok? Tranquilo? Então, um beijo, um cheiro e até a próxima aula.